meditar na palavra do Senhor, olha o nosso tempo. Vamos se colocar de pé, vamos entender o que o Espírito Santo de Deus tem para nós nessa noite, né? Nós vamos ler lá todo mundo, todos nós juntos. Vamos lá, todos juntos, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Deixa filhos pequeninos a mim e não os impeçai, porque dos tais é o reino de Deus. Amém. Aqui na minha Bíblia está em Marcos, capítulo 10, versículo 14. Amém? Pode sentar, tomar os seus assentos. E eu estava aqui ouvindo os louvores. Esse último louvor que nós adoramos o Senhor foi uma gratidão, foi um louvor de gratidão, né? Te agradeço, Senhor, por me libertar e me salvar. Não é isso? Nós estamos aqui porque mesmo, vamos recapitular. Dia 25 de dezembro, a gente comemora o quê? Natal. Mas o que significa Natal? Hã? Isso, nós comemoramos o nascimento de Jesus. E se Jesus não tivesse nascido, o que nós estaríamos fazendo aqui? Nada. Nós viemos aqui por causa dele, para adorar ele, agradecer a ele por ele ter vindo, morrido morte de cruz para nos salvar. E hoje nós viemos adorar o Senhor. Então parabéns para vocês, adorem o Senhor no melhor que vocês puderem adorar o Senhor. Porque a Bíblia diz para nós que somos grandões, que nós temos que aprender com os pequeninos. A Bíblia diz, se nós não fizermos como as... Se nós não fizermos como as criancinhas, irmãos, nós não vamos herdar o reino dos céus. A Bíblia diz assim. Então, nós temos que fazer como criança. Criança ama, briga, mas às vezes já reconcilia, perdoa. E nós temos que aprender como as crianças, sinceridade no coração das crianças. E eu estava perguntando a Deus de que forma que Deus queria falar no nosso coração. E Deus me deu a história de uma criança. Que é muito linda, é muito comovente a história desse menino. Você pensa que ele era um menino normal como eu e você? A gente pode andar, pode pular, correr. Só que o Tommy, ele era uma criança deficiente. O Tommy, ele tinha problemas. E ele não podia, ele andava de muletas, ele tinha dificuldade, tinha problema nos ossos. E ele tinha muita dificuldade. E ainda para piorar a situação, isso sabe quanto tempo faz isso? Já mais de 100 anos atrás, que foi que o Tommy nasceu, já nós vamos falar sobre o Tommy. O Tommy nasceu há mais de 100 anos atrás e ele morava em Londres. Vai guardando os detalhes aí. Há mais de 100 anos atrás, o nome dele era Tommy e ele nasceu em Londres. E além dele ter nascido deficiente, para piorar a situação do Tommy, sabe o que aconteceu? O pai e a mãe do Tommy sofreram um acidente e morreram naquele acidente. E o Tommy agora ele ia ser cuidado por uma senhora da família que era uma mulher má, uma mulher cheia de ódio, de rancor, de ira, e ia brigando, chutando tudo que ela via pela frente. Tudo. Ela era mal-humorada e sobrou o Tommy para ela cuidar. E o Tommy era um menino muito bom. E ele tentava ajudar, ele ainda chamava ela de vozinha. E ele tentava lavar a louça para a vozinha, escolava a muletinha dele assim. E lavava a louça para a vozinha. Aí a vozinha, vem ao banheiro. Imagina a dificuldade para o Tommy lavar banheiro. Mas para agradar a vozinha dele, que era mal-humorada, velha gritona, ele falou, vou lavar. E ele se esforçava ao extremo para agradar ela. Só que ela era má. Mas o Tommy chegou um dia que ele não conseguiu mais andar de muletas. E a vozinha dele, sabe o que a vozinha do Tommy fez? Então você não presta para mais nada. Você não serve para mais nada. Você não tem mais nenhum valor. Não serve nem para lavar banheiro, nem para me ajudar a lavar a louça. Sabe o que a vozinha dele fez? A casa dele assim era no alto, assim, tinha um quarto, assim, tinha que subir escadas e ficar lá no alto, chama de sótão. Antigamente, assim, sótão.
E a vozinha falou, então, já que você não serve mais para ajudar a lavar banheiro, lavar louça, você vai ficar lá em cima do sótão. E lá era um lugar fedido, ficava abafado, tinha mofo, lugar sujo. E foi lá que a vozinha colocou o Tony. E o Tony agora com aquela solidão. Aquela solidão, aquela tristeza, naquele quartinho abandonado, sem poder andar, aleijado. Ele não podia andar, tinha que ficar só em cima daquela cama. E o Tony começou a lembrar de quando ele era criança, como vocês. Que ele ia para a escola dominical, que ele ia para a igreja adorar o Senhor, cantar lindo como vocês estão adorando o Senhor. O Tony lembrou que o amigo dele, o Joãozinho, sempre levava ele para a igreja. E agora ele naquela solidão, naquele lugar estranho, ele começou a desejar, como eu queria ir para a igreja, como eu queria ouvir as histórias da Bíblia, como eu queria. Mas naquelas condições, que jeito que ele ia fazer? Não tinha condições. E aí o Tony colocou um desejo, surgiu um desejo no coração do Tony muito grande, muito grande. Era um desejo que ele tinha. E ele pensou, ai, como eu queria ter uma Bíblia. Ele desejava muito, ele desejava ter uma Bíblia. Porque agora ele era solitário, ele vivia sozinho naquele quarto, sozinho, triste, doente, sem carinho. E ele desejava muito ter uma Bíblia para ler as histórias de Jesus. Lembrou da morte de Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Como Tony desejava ter uma Bíblia. E de repente, Deus, ele conhece o desejo do nosso coração. Você sabia disso? Você sabia que Deus conhece os nossos pensamentos? A gente às vezes fica pensando alguma coisa assim, pensando ninguém sabe. Deus sabe. A gente não consegue esconder de Deus. Se você entrar debaixo da cama, Deus te vê dentro do guarda-roupa, atrás da cortina. Não tem lugar para esconder de Deus. Qualquer lugar que a gente for, Deus está vendo. Deus está vendo. E Ele conhece também o desejo do meu e do seu coração. E sabe o que aconteceu? O Tony ali desejoso de ter a sua Bíblia, e de repente ele escutou uns passos na escada. Subindo a escada, abriu a porta e ele ficou emocionado. O amigo dele, Joãozinho, apareceu. E o Joãozinho falou assim: que saudade, Tony, mas eu vim aqui, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar, eu só vim me despedir de você, porque agora eu vou mudar para uma outra cidade. Os meus pais estão indo embora para uma outra cidade e eu vou ter que ir junto com os meus pais. Mas eu vim trazer um presente para você, Tony. Para mim, um presente? É um presente para você. Uma moeda de ouro. Uma moeda de ouro. Naquela época, 100 anos atrás, tinha muito valor. Aí o Joãozinho pensou: o Tony precisa de roupa, precisa de calçado, precisa se alimentar bem. Então vou dar uma moeda de ouro para alguém cuidar melhor do Tony. Só que o Tony, ele desejava ter uma Bíblia. Ele queria uma Bíblia, ele não queria comida, ele não queria roupa. Para que eu quero roupa? Não posso sair de dentro desse quarto. Eu quero uma Bíblia para me conhecer mais Jesus, meu amigo, meu Salvador. Eu preciso de uma Bíblia. Aí ele pediu para Joãozinho: Joãozinho, por favor, você me faz um favor? Desce correndo, compra uma Bíblia para mim. Mas Tony, você precisa de roupa? Não, preciso mais de uma Bíblia agora, mais que tudo. Aí o Joãozinho desceu correndo, comprou uma Bíblia para o Tony, entregou na mão dele. Ele abraçava essa Bíblia, ele abraçava o Joãozinho, e ele abraçava a Bíblia, e abraçava o Joãozinho, imensamente agradecido pelo presente. Foi o presente mais precioso que ele já ganhou na sua vida. A Bíblia Sagrada. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada. E agora o Joãozinho foi embora, despediu do Tony,
E o Tony agora sozinho naquele quarto, com aquela sede, pensa naquela sede de conhecer mais Jesus, o seu amigo. Ele começou a ler a Bíblia, e começou a ler a Bíblia, e foi lendo a Bíblia, e leu lá no livro de João, do amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Deu seu Filho, morreu morte de cruz pelos meus e os seus pecados. E ele foi conhecendo a história de Jesus e começou a chorar. E cada página que ele lia, ele chorava, ele se emocionava, e ele entendeu que ele precisava aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Porque muitas vezes a gente vem na igreja. Não, minha mãe me chama para ir na igreja, eu vou todo domingo, eu vou na igreja. Mas só que ainda nós não aceitamos Jesus. Jesus não mora no nosso coração. A gente vai para a igreja, mas os amiguinhos na escola perguntam: você é crente? Eu não. Eu vou na igreja com a minha mãe, mas eu não sou crente, não. Nega Jesus. Quando você diz que você não é crente, que só sua mãe é e você vai porque sua mãe te leva, você está negando a Jesus. Jesus não é meu amigo, não. Nem conheço Jesus, não quero saber de Jesus, não. Agora tem criança que fala: sou sim, graças a Deus, sou crente. Canto lá no jardim de Deus e estou servindo a Deus. Vou ser um pastor, vou ser uma missionária quando eu crescer. Em nome de Jesus. Tem criança que não tem vergonha de Deus, e muito menos de carregar a Bíblia. Você pensa que eu tenho vergonha de carregar a Bíblia? Olha o tamanhozinho da Bíblia. Eu tenho orgulho de carregar a Bíblia. Tem uns que compram uma Bíblia desse tamanhozinho assim, que dá para esconder, né? Para ninguém ver que é crente. Dá para esconder. Mas o Tony começou a ler a Bíblia, começou a se apaixonar por Jesus, o amor de Deus. Que amor é esse? Deus amou o mundo de tal maneira, não tem altura nem profundidade, não tem explicação. De tal maneira a gente não consegue imaginar. O amor de Deus é muito grande. Aleluia. Grande, tão grande, mas cabe dentro do nosso coração. Aí o Tony entendeu que ele precisava aceitar Jesus. Só que ele não conseguia nem se ajoelhar. Mas ali mesmo, sentadinho na cama, ele entregou seu coração para Jesus e disse: Senhor Jesus, entra no meu coração. Entra, Senhor, a partir de hoje eu sou inteiramente teu, Senhor. De corpo, alma, espírito, tudo que é em mim, Senhor, é para a tua glória, para o teu louvor, é para que o teu nome seja glorificado. Senhor, apaga os meus pecados. Eu não quero mais mentir, eu não quero brigar, não quero falar palavrão, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Me perdoa e me aceita, Jesus, como teu filho, porque eu creio que tu és o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar. Aleluia. Aí o Tony fez aquela oração. Quando o Tony abriu os olhos, o quarto dele estava iluminado. Já não era mais aquele sótão escuro, sombrio. Agora tinha uma luz. Agora ele sabia que Jesus era o seu companheiro. Ele não se sentia mais sozinho. Ele ficava ali antes, sozinho, triste, xoxo. Mas agora ele sentia a presença de Jesus. Ele sentia o carinho de Jesus. Ele sabia que Jesus estava com ele ali naquele lugar o tempo todo. E ele continuou lendo a Bíblia. E ele continuou lendo a Bíblia. Em um mês, o Tony já conhecia da Bíblia mais que muitos pregadores que existem por aí. Porque ele dedicava horas do dia conhecendo Jesus. E um dia, aí o Tony lendo a Bíblia, ele se deparou lá no livro de São Marcos, capítulo 16, verso 15, quando Jesus diz assim, ó: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. O Tony falou assim: uma ordem. O Senhor Jesus está me dando uma ordem para mim ir pelo mundo e pregar o evangelho. Glória a Deus. Aí Tony ficou triste, porque falou assim: que jeito que eu vou? Aleijado. Posso. Eu queria tanto cumprir o ID de
Jesus, eu queria tanto cumprir o ID de Jesus. Ele morreu por mim, eu não merecia. Eu queria cumprir o ID dele para mostrar para ele que eu amo ele. É a minha forma de gratidão, eu contar para todo mundo que Jesus é bom, porque ele me deu alegria. A minha vida era vazia, a minha vida não tinha sentido, eu não tinha alegria de viver, mas depois que Jesus entrou na minha vida, até meu quarto ficou iluminado, eu sinto a presença dele. E eu preciso contar isso para o mundo inteiro. As pessoas precisam saber que Jesus é bom. Glória a Deus. Que jeito, aleijado. E ele fez uma oração. Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu não posso andar. O Senhor sabe dos meus problemas. Mas eu quero te servir, Senhor. O que há em mim é teu, é para a tua glória, é para o teu louvor. Usa-me, meu Deus. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para engrandecer o teu nome. O Tony acabou de orar. Blim, blim. Tem uma ideia na cabeça do Tony. Já sei o que eu vou fazer. Aí ele chamou a vozinha. Ô vozinha, o que é, Tony? Vozinha, não compra leite hoje não. Ao invés da senhora comprar leite para mim, compra papel e um lápis. Ah, menino, não acabou de ser tolo, para que você quer lápis e papel? Vozinha, por favor, eu preciso. Ao invés da senhora comprar o leite, compra o papel e o lápis para mim. A vozinha pouco se importava se o Tony, se ele não comesse, ia morrer mais rápido, e ela ficava livre daquele entulho, que aquilo para ela era um estrupício na vida daquela vozinha. E a vozinha então comprou lápis e papel para o Tony. Aquele dia ele ficou sem comer, porque ela não comprou leite. O dinheiro do leite ela comprou papel e lápis. O Tony falou, não importa. Fazer a vontade do Senhor para mim é o que me satisfaz. É isso que importa para mim. Aleluia. E o Tony então teve uma ideia. Ele pegou aqueles papeizinhos e picou em vários pedacinhos e começou a escrever versículos bíblicos. Ele começou a escrever versículos naqueles papeizinhos e foram recortando papéis, escrevendo versículos, e cortando papéis, escrevendo versículos. Aí ele catou todos aqueles papéis e orou, Senhor, aqui está a tua palavra, envia ela em cada coração, a tua palavra não volta vazia. Envia, Senhor, a cada vida que precisa ouvir a tua voz. E o Tony, do jeito que ele estava na caminha, não podia nem se virar. Ele só estendia a mãozinha pela janela e mandava aquela chuva de papeizinhos da janela lá do sótão, aquele prédio lá alto, e aquilo parecia chuva de pombinhos, assim, de tantos papeizinhos que voavam. E o vento se encarregava de levar, o Espírito Santo se encarregava de levar. Mas todas as vezes que ele escrevia os versículos, ele orava ao Senhor para dar os versículos e pedia para que Deus enviasse a cada pessoa aquela mensagem. Muitas pessoas eram abençoadas por causa das mensagens de Tony. Muitas pessoas eram abençoadas. E um dia estava passando um homem, ele era fazendeiro, elegante, terno, chapéu, e ele ia passando debaixo da casa do Tony, debaixo da janela, de repente, caiu no chapéu do Tony um papelzinho, um versículo. Ele pôs o óculos. Deus maravilhoso. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque para a sepultura para onde você vai, não há ciência, nem sabedoria alguma. Aquele homem rico servia o Senhor já há 23 anos. Servia a Deus não, ele ia na igreja, né?
Chegava os domingos, ele ia no culto, mas servia a Deus. Que servia a Deus que nada, ele estava preocupado em engordar o seu gado, vender, e ficar mais rico, e mais rico, e mais rico. Levava nome de crente, mas não servia a Deus. Mas naquele dia que ele estava passando debaixo lá, daquela janela, veio aquele papelzinho e caiu no seu chapéu. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para ter cultura, para onde tu vais, não há indústria, nem sabedoria. Aquele homem chorou ali mesmo, naquele lugar, ele dobrou os joelhos, se prostrou e fez um voto com Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou te servir como o Senhor é digno. Não vou mais fazer de conta que eu sou crente. Eu quero te servir, Senhor. A partir de hoje, eu quero ser servo de verdade, para te servir, para te adorar. Eu quero ser útil para a obra. Eu quero espalhar as boas novas. Eu quero falar para o mundo inteiro da tua bondade, da tua fidelidade, Senhor. E aquele homem ficou muito emocionado ali, ele chorou. Ele não sabia o que fazer. Ele sentiu a alegria do céu. Ele sentiu algo no seu coração. E ele viu de onde veio aqueles papeizinhos. Ele: vou procurar. Eu vou procurar. E ele bateu palma naquela casa. A vozinha diz que o dono estava lá em cima no sótão. E aquele homem subiu as escadas. E o homem escutou umas pegadas diferentes. A vozinha arrastava o chinelinho. Não, aquela pegada era diferente. Ele conheceu que era pegada diferente. Já viu alguém diferente. Quando a porta abriu, aquele homem emocionado olhou para a cara de Tony, aquela criança toda deficiente em cima daquela cama, espalhando as boas novas. Que ele, perfeito, um homem rico, poderia usar a sua dinheiro, a sua riqueza para espalhar as boas novas, e não estava fazendo nada. Ele sentou na cama do Tony e disse: então quer dizer que é você, rapazinho, quem está mandando esses folhetos? Não, isso aí, eu te agradeço, porque muitas pessoas estão sendo abençoadas por causa dessas mensagens. Ele falou: não, agradece a Deus, eu só corto os papeizinhos e escrevo os versículos, a palavra de Deus, dá a glória para Ele, é dele, eu só recorto os papeizinhos e escrevo os versículos, e o Senhor envia as comissões. E aquele homem emocionado contou a história dele. Falou: olha, eu servia a Deus há 23 anos. Servia não, ia na igreja, nunca servia a Deus. Nunca tive tempo para Deus. Estava preocupado com os meus negócios, em crescer, prosperar. Nunca dediquei meu tempo para Deus. Mas a partir de hoje, eu vou servir a Deus como Ele é digno, como Ele é merecedor. A missão que Ele tem comigo na terra, eu vou cumprir. E aquele homem fez uma proposta para o Tony: eu vou te levar para minha casa. Eu vou levar você para minha casa. Vou preparar um quarto só para você. Quarto arejado, limpo, roupas de cama limpinhas, bem arejado. Ali você vai poder comer sua comidinha fresquinha, saborosa na hora certa. Você vai ter roupinha limpinha, cheirosa na hora certa. E você vai poder sair para passear. Aí você vai poder ver os animais, vai poder ver os passarinhos. Você vai poder respirar o ar puro do campo. Eu vou levar você para morar comigo. Aí o Tony disse assim: sinto muito, mas não posso. Eu sei que eu não tenho muito tempo para viver aqui nessa terra. E o tempo que eu tenho, eu quero servir a Jesus. O tempo que me resta, eu quero servir a Jesus. Eu quero cumprir a minha missão. Deus me deu essa missão de ficar aqui da janela espalhando as boas novas. Eu quero continuar. Sabe o que com essas palavras o Tony estava dizendo? Eu não quero conforto. Eu não me importo se eu não tiver roupas limpas, se o meu quarto é sujo, não é arejado. O importante para mim é falar de Jesus.
fazendo a vontade dele, engrandecendo o seu nome. Isso que importa para mim. E aquele homem aprendeu uma coisa muito importante também naquela tarde, que dinheiro não é tudo nessa vida. Tem pessoas que por causa do dinheiro, né, irmãos, estão servindo a Deus, honesto, fiel, recebeu até um cargo na igreja, uma chamada, aí o diabo tudo estragado, está numa porta de emprego. Ai, é a porta dos meus sonhos. Eu lutei, eu estudei, eu trabalhei, agora surgiu essa oportunidade. Não vai mais poder fazer a obra, vai vir raramente aos cultos. E ele prefere. Não, é o meu sonho, não posso deixar passar. Eu lutei por isso, eu lutei por isso, eu lutei por isso, eu não vou deixar escapar essa bênção. E eles trocam, muitos trocam a presença do Senhor, o prazer de estar na casa de Deus, adorando e exaltando o seu nome, pelas coisas deste mundo. Vai se distanciando de Deus. Quando vai ver, está bem longe do Senhor. E a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo e perder a salvação, perder a alma. Então dinheiro não é tudo. E o Tome ensinou isso para aquele homem. E o Tome continuou mais um tempo, ainda enquanto ele tinha força, espalhando as boas novas. E aquele homem foi para casa decidido que a partir daquele dia ele ia servir ao Senhor como Deus é digno e merecedor. Ensinou seus filhos. Quando passado algum tempo, ele recebeu um pacote, um embrulho, uma carta. E aquele homem, quando leu aquela carta, estava avisando que o Tome tinha morrido, tinha partido para os braços de Jesus. Ele estava agora nos braços de Jesus. E dentro daquele pacote tinha a Bíblia de Tome. E o filho daquele fazendeiro um dia se tornou missionário. E ele foi embora para a África, ensinar as pessoas as boas novas, falar do amor de Jesus. E ele usava a Bíblia do Tome e o testemunho do Tome para inspirar outros a ter amor por Jesus. E eu vim aqui nesta noite exatamente nesse intuito. Que nós, desta noite, possamos sair daqui diferentes, irmãs, irmãos. Que nesta noite nós possamos sair daqui diferentes. Se você está servindo, você é crente, mas não está servindo a Deus. Eu cargo, Deus me livre. Cargo é dor de cabeça, em crente eu não quero. Não quero nem saber de cargo. Vou ficar no meu canto aqui, ficar na minha. Não quero saber não. Negando Jesus. Jesus te deu uma missão e você está recusando cumprir a sua missão. Então aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Chorando e gemendo tem preço. Fazer a vontade de Deus não é mole, não. Pensa que é fácil? Não é fácil. É difícil. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Os amiguinhos chamam a gente assim: vamos para a rua da praia, vamos para uma festinha de aniversário. Mas hoje tem culto. Ah, mas vai ser legal, vai ter um monte de coisa legal. Ah, é, culto tem todas domingo, tem culto. Eu vou com meu amigo para a festinha. E vai se distanciando de Deus, vai dando lugar para as coisas deste mundo. E vai distanciando de Deus. Quando for ver, ó, já está bem longe de Deus. Não, vídeo. Fique na presença do Senhor. Adore o Senhor com o seu melhor. Sabe por quê? Um dia nós vamos embora dessa vida.